É claro que os sistemas, já por si, tratam esses dados, tomam decisões e te auxiliam a trabalhar de forma cada vez mais eficiente e atendendo cada vez melhor o seu cliente. Mas o que nós estamos falando aqui é já de uma próxima camada, né? Quer dizer, além dos dados que os próprios sistemas se servem para poder auxiliar o dia a dia das operações, existem aqueles dados que também revelam muitas coisas interessantes para evoluir as operações ou inclusive novas oportunidades de surpreender o cliente ou de redução de custos que os próprios sistemas não enxergam. Então vem uma quantidade de dados muito rica de tudo que acontece no dia a dia. Vou dar um exemplo básico aqui, né? Como é que cai a performance da logística em dias de chuva, por exemplo? Né? O quanto ela cai? O que eu devo me preparar para quando vai chover ou quando eu vejo que vai ser um dia chuvoso, o que eu posso fazer na minha operação para garantir uma performance maior e um custo menor? Por exemplo, o que acontece em finais de semana, né, que o tempo vai ser bom, ou em finais de semana onde tem um grande evento esportivo, né? Isso dificulta a minha logística, isso aumenta o meu consumo, né? Então coisas desse gênero e muitas outras, né, são informações valiosas, por exemplo, também absenteísmo, né? O quanto que um determinado índice de absenteísmo afeta a minha operação e o que eu posso fazer para contorná-lo, né? Então, são informações riquíssimas que, se o gestor utilizar bem elas, ele ainda traz mais uma camada de otimização em cima de tudo que os sistemas que nós já falamos até aqui fazem. Só que é aquela coisa, dados a rodo são gerados na operação todos os dias. Como é que eu converto eles em informação? Aí que de fato entra, né, o Big Data e o Data Science, ou Big Data e ciência de dados na jogada, né? A organização precisa estar consciente de que saber trabalhar dados, né, captá-los, armazená-los e pré-tratá-los, e depois converter os dados que lhe interessam em informações, para transformar isso em mais eficiência e melhor performance ao cliente, que é o papel da ciência de dados, cada vez mais o nome do jogo de uma operação eficiente. E é o grande vetor da logística 4.0. Tá? Como é que o Big Data funciona? Né? O Big Data, né, como o próprio nome diz em inglês, é grande quantidade de dados. Né? Então é um conjunto muito grande de dados cujo tamanho está além da capacidade das ferramentas de software, como nós falamos. Né? Inclusive tornando difícil você coletar, armazenar, gerenciar e analisar ela, você transformar ela em algo útil. Só acumular dados não serve para nada. Né? Como eu falei, tem dados que os próprios sistemas se servem para poder trabalhar, mas tem uma série de dados e informações que são geradas ali, que podem até ser armazenadas, e não vai pensando que é barato armazenar informações, está se tornando, obviamente, cada vez mais barato com o tempo, armazenar cada vez mais informações. Mas o que adianta isso? Né? O interessante é transformar ela em coisas úteis. Né? Então, o uso de informações aí, o uso de dados, né, para convertê-los em informações valiosas, né, é muito importante. Né? Então, acho que vale a pena aqui vocês acessarem o QR Code que está nesse slide aqui, né, para entender um pouco mais sobre o Big Data. Inclusive, né, à medida que vocês também acessam esse QR Code, como vocês sabem, vocês estão lá no nosso Pocketbook, e tem muito mais informações do que só essa que nós estamos aqui direcionando para vocês. Tá ok? Então, dado esse grande desafio do Big Data em você traduzir todos esses dados e informações, é que vale a pena você assistir aí essa live que está na nossa tela, escaneando o QR Code, que fala um pouco mais aí sobre o advento do Big Data e todos os benefícios que ele pode trazer, mas, obviamente, com o trade-off da crescente dificuldade em você armazenar e de uma forma organizada esses dados para que você consiga, de fato, traduzi-los em informações, que é o que nós vamos ver a seguir com o Data Science. Ok? E é justamente isso que a gente fala agora, né? Por que o Big Data precisa do Data Science? Né? Justamente né, para poder transformar dados em informações. Né?
Então, primeiramente, o que o Data Science faz? Confirma a veracidade dos dados, né? Que fala assim, poxa, esse dado aqui realmente traz, que foi gerado aqui pelos sistemas que regem a minha operação, ele tem qualidade e confiabilidade, né, suficiente para eu fazer alguma coisa com ele, né? A gente tem, apesar de estar tudo em sistema computacional, a gente tem que tomar cuidado também com a significância de cada dado, né? O quanto aquele dado realmente representa o que eu quero tratar, o que eu quero realmente resolver. Às vezes ele pode ser um dado intermediário de um processo e, na verdade, eu deveria pegar um dado um pouco mais à frente no meu processo para ter, de fato, a realidade de como acontecem as coisas. O dado realmente é devidamente depurado, né? Filtrado aí de uma série de condições no meio que não fazem muita diferença, né? Então, primeiramente, né, o Data Science ele se ocupa de pegar o Big Data e já dar aquela primeira depurada para você realmente trazer para dentro dados que você precisa, ou seja, os dados relevantes, e que eles tenham, de fato, que eles venham já devidamente organizados e venham com qualidade. O que é um dado vir com qualidade? Ele vir exatamente com as informações que você precisa, né? Assim como o conceito de qualidade de um produto mesmo, né? Vem com o que você precisa e vem na quantidade certa que você vai utilizar, né? No período certo, realmente pegando todos os aspectos e não pegando só parte, né? Mas também ao mesmo tempo não trazendo sujeira, né? Que a gente fala muita sujeira de dados, tá ok? E aí, depois de feita esse primeiro filtro de qualidade, essa primeira organização de dados, aí sim começam a existir primeiras associações entre esses dados para você, de fato, combiná-los e transformá-los em informações úteis. Isto mais isto, com isto, dá isto. E aí, a partir daí, eu consigo monitorar o que é de meu interesse, né? Então, a infinidade de dados ela precisa ser inicialmente filtrada, depurada, organizada, compartimentada e depois combinada para, de fato, produzir algo que você possa tomar uma decisão em cima. É um exercício bastante complexo, mas é importante começar a dar os primeiros passos com aplicações e com situações relativamente simples, como essa do dia de chuva que eu dei no começo aqui desse bloco, né? Começar a fazer correlações simples, que de fato são representativas, trazem dores representativas para o processo. Puxa, quando chove, né, os meus atrasos de entrega triplicam. Quando chove, eu não consigo entregar tudo dentro de um dia, as reclamações explodem. O que eu posso fazer, né? O que acontece mais quando chove? Puxa, peraí, o tempo de rota aumenta 50%, né? O índice de clientes ausentes nas residências cai, né? Porque as pessoas não saem, mas por outro lado o caminhão tem dificuldade de cumprir o seu trajeto, né? Existem reprogramações de rota toda hora. Então, esse tipo de associação, para você, por exemplo, produzir o benefício de estar preparado para atender bem o cliente nos dias de chuva, já é um primeiro grande exercício que você pode fazer de converter Big Data em Data Science. Quer dizer, aplicar o Data Science em cima do Big Data para converter o data, que são os dados, em informações úteis para você tomar decisões, né? Então, essa é a essência desta nossa lição aqui, ok? Muito bem. Já demos aqui alguns insights, mas vale a pena aqui nesse slide mostrar, né, resumir para vocês quais são as vantagens de você aplicar, né, a prática do Data Science em cima do Big Data na logística, né? Bom, redução de custos, prazo de atendimento, tomadas de decisão mais bem fundamentadas. Então, se você se depara com dúvida, com uma dúvida, mas será que quando acontece isso leva àquilo? Sim ou não? Né? Será que existe uma relação de causa e efeito entre esses fatores? Que outros fatores podem existir? Isso são tudo elementos que ajudam na tomada de decisão, e aí você começa a transformar a operação numa operação que se chama muito de data-driven. O que é uma operação data-driven em inglês? É uma operação cada vez mais orientada a dados.
né? Claro, dados que se transformaram em informações úteis, né? Como nós estamos falando aqui, dados objeto de um data science. Uma operação data-driven, ela não fica trabalhando com suposições, eu acho que esse erro acontece por causa disso, eu acho que essa rota é mais lenta por causa disso, eu acho que neste final de semana a demanda vai aumentar 20%. Ou seja, você começa a se basear muito mais em dados, em fatos mensuráveis para tomar suas decisões. E isso realmente traz muito mais previsibilidade na operação. A operação fica muito mais robusta e erra muito menos. E aprende com os eventos e vai cada vez mais colocando variáveis ali novas para poder se antever cada vez mais, se preparar cada vez mais a situações adversas. Então, essa capacidade de tomada de decisão, aí sim, para reduzir custos e para diminuir os prazos de atendimento, realmente esses 3 primeiros elementos juntos desse slide são extremamente poderosos, né? Mas é claro, o Data Science ele também ajuda a integrar, né, junto com a computação em nuvem que nós vimos, ajuda a integrar bastantes informações na cadeia, deixando as informações que são relevantes para as partes utilizarem na cadeia, não dando aquela inundação de informações, aquela tela completa, cheia de informações e tal, que é difícil você realmente pensar o que é mais relevante. Da mesma forma que temos esse grande benefício de integrarmos todos os agentes da cadeia e todos os negócios envolvidos com bastante informação na mão, é importante deixar para cada elemento a informação que lhe interessa. E o Data Science também, todo esse trabalho de organização e depuração das informações ajuda muito nesse plano. Existem também 2 bons elementos aí que não podemos deixar de considerar como vantagens aí do Data Science na logística, que é redução de riscos, seja o risco de não atender, como o risco de perder, ou o risco de ter um custo alto com alguma coisa, se antevendo a problemas, como nós falamos aqui. Claro, tudo isso culmina, especialmente aí quando você está falando de melhores prazos e mais lucratividade, e robustez da sua cadeia, uma melhoria geral da imagem da empresa. Ela tem as informações na ponta dos dedos e as informações que interessam. Então, trilhar o caminho do Data Science, à medida que você vai avançando em aumentar os sistemas, e toda a sofisticação e integração de equipamentos, na sua operação, o Data Science passa a realmente se tornar algo fundamental para você ter proveito adicional de todo esse investimento que você faz nessas novas tecnologias. Ok? Vamos colocar aqui, então, nesse penúltimo slide aqui na nossa lição, os exemplos do Big Data dentro da logística 4.0. Então, vamos falar, por exemplo, aqui de uma operadora. Para o usuário, o tempo de entrega é o que mais importa. O armazém passa a adotar como extremamente relevante para ele poder atender esse cliente no menor tempo de entrega possível, ter a garantia de que tem a capacidade necessária para operar. A gestão de transporte faz a rota ideal, você vê lá, evitando problemas de clima, de congestionamento, de características do motorista, para garantir esse tempo de entrega mínimo. E com isso você também consegue fazer um emprego eficiente dos recursos. Ou seja, numa cadeia como essa, onde o tempo de entrega é altamente valorizado, toda a organização se orienta a captar o máximo possível de dados que estão ligados aí à minha capacidade de atender e às situações adversas no caminho, e atender com a maior velocidade possível. Então, quais são as informações que eu preciso saber para garantir que eu faça na melhor velocidade possível, a custos bastante razoáveis. Então, a organização já vai captar os dados e alertas e informações todos que são necessários para garantir esse item na cadeia, que é aí o determinante nessa linha de negócio. E assim como para o fabricante, dar um feedback rápido para os seus clientes e para o varejista, monitorar em tempo real a satisfação do seu cliente e tomar medidas para corrigir os seus erros e melhorar cada vez mais os índices de satisfação do cliente, aplicando dados, são aí 3 grandes exemplos que estão aí colocados, onde eu posso de fato orientar toda a minha operação e toda a minha organização para os dados que interessam
para eu atingir aqueles objetivos que estão colocados aí na coluna da esquerda, tá bom? E para finalizar então aqui a nossa lição, um vídeo no YouTube da DHL, né, aplicando bastante aí dados, né, e convertendo dados em informações úteis na sua operação, para atingir aí eficiência operacional com otimização de rotas em tempo real, ou seja, para você otimizar seja o lado do custo, seja o lado da performance, para garantir ali os prazos de atendimento e maximizar a experiência do cliente, né? E ao mesmo tempo com isso o quê? Usar toda essa inteligência que ela aprende dia a dia com seus sistemas e com seus dados e suas informações para inclusive oferecer para as pequenas e médias empresas esse serviço de valor agregado de máxima eficiência logística. Vale a pena conhecer esse vídeo e ver como é que de fato a DHL utiliza as informações que são relevantes para garantir que eu me adapte às condições adversas e consiga garantir um grande nível de entrega a um custo bastante razoável. Ok?